Amados meus, pastor Diogo Dantas por aqui. Que bom te receber no nosso canal, que esse canal seja uma bênção para a sua vida, como eu creio que vai ser a palavra hoje. Hoje você vai ouvir sobre a história de José de um jeito diferente. E eu creio que através dessa palavra Deus pode gerar uma transformação profunda na sua vida, como Ele fez na minha, como tem feito na minha, pela graça dEle. Se te abençoar, deixa um comentário, deixa seu like, esse like é importante pra gente também, compartilha com quem você ama. Se inscreve no canal porque toda semana tem palavra nova para edificar você e os seus. Estamos juntos nele. Gênesis 37, o capítulo onde nós vamos ser apresentados a José. O José nos será apresentado. E eu quero ler com você um texto no momento em que ele está indo encontrar seus irmãos por ordem do seu pai Jacó. E seus irmãos, cheios de ódio no coração, vão tramar contra a vida dele. Preste atenção, por gentileza, no versículo 18. Diz assim: mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Irmãos, José, jovem, imaturo, começou a transbordar pela sua boca aquilo que enchia o seu coração. Ele começou a ter uns sonhos esquisitos, e ao contrário de algumas pessoas que sonham e deixam para lá, aquilo empolgava ele. José sentia que isso vinha de um lugar muito profundo dentro dele. Quem sabe isso vinha do próprio Deus. E aquilo mexia com José profundamente. E ele falava. Só que ele falava num contexto muito complicado. E os seus sonhos o complicavam ainda mais. Porque ele tinha sonhos que mostravam que ele teria superioridade sobre os irmãos que já eram machucados com ele. Machucados com ele pelas posturas dele mesmo, mas sobretudo pela postura do pai em relação aos filhos. Seu Jacó tem 12 filhos, homens, e mais uma menina chamada Diná. E para você entender um pouquinho do clima da casa, pense aquelas famílias que lembra daquela época que as famílias compravam roupa uma vez por ano, gente? Geralmente perto do Natal. Aí você leva os meninos para o shopping e você compra na mesma loja para todo mundo. Então pense que seu Jacó leva a trupe dele, o time de futebol dele, para ceiar, para Riachuelo. E glória a Deus por isso. Bênção. Mas ele só compra a roupa na C&A para 11. José não compra na C&A. Eu olho para José e falo: Zinho, você não. Pega essa não, Bion. Quando saem da loja, Jacó encaminha a trupe para o corredor da Grife, no Guatemi ali. Aí ele para na porta da Lacoste e diz: entra, Zezinho, e escolhe o que você quer. Pense se dá para ter um clima bom na casa dessa. Mas era exatamente isso que acontecia. Lógico, não tinha Lacoste ainda, né, gente? Mas o texto fala que Jacó dava a José uma roupa fina, diferenciada dos irmãos. Era o mesmo pai, a mesma renda, o mesmo dinheiro, mas para um dos filhos ele fazia muito mais. É impossível ter um clima bom nessa casa.
Aí, para completar, o menino começa a sonhar, e o que parece no texto é que no café da manhã ele solta na mesa: gente, sonhei hoje que vocês todos iam me servir. Que lindo. Os irmãos questionam, ele também não sabe explicar aquele negócio. Só está vindo dentro dele, ele sonhou, ele não sabe, ele é imaturo, ele é insensível. Mas aquilo vem. No outro dia ele sonha de novo, que não só o que representava os irmãos, que no caso eram 11 feixes de trigo, eles eram do campo, mas agora 11 estrelas, sol e lua se prostram diante deles, e aí o pai diz: oxente, Zezinho, não é só seus irmãos não, é? Quando botou ele, o pai questionou. Quer dizer que eu e sua mãe, no caso a mãe era mãe de criação, Lia, porque a sua biológica, Raquel, já havia falecido. Seus irmãos, eu e sua mãe também nos prostraremos, também serviremos a você. E ele não tinha resposta. O texto não diz que José respondeu coisa alguma, porque ele não sabia. Simplesmente aquilo brotava dentro dele. Aquilo vinha. Aquilo era maior do que ele podia raciocinar, aquilo era maior do que ele podia compreender. Sabe qual é o nome disso? Vocação. Vocação não é uma coisa que eu simplesmente escolho. Ela brota em mim. Porque vocação é uma coisa que alguém escolheu antes de eu existir. Jeremias capítulo 1, Deus fala para Jeremias: antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu te consagrei para ser um profeta. Porque Jeremias está falando assim: eu sou menino para isso. E o Senhor fala: eu sei, mas eu depositei algo em você e isso vai brotar. Só que vocação é essa coisa que vem lá de dentro, de um lugar misterioso, de um lugar alto, e que quando começa a brotar, assim como Jeremias, a gente se sente menino, a gente não tem competência para ela. Ela só vem. E você, imaturo, inexperiente, começa às vezes a fazer bobagem, como José fez, falar bobagem, se comporta de maneira boba, tola, arrogante, insensível. Moisés, quando manifestou a princípio sua vocação, matou um egípcio lá, achou que estava abafando. Deus disse: quem disse que chegou a hora, Bion? E ele ficou sem graça e saiu fugido. A hora mesmo da vocação dele era 40 anos depois, quando ele não confiava mais nele, mas passou a aprender a confiar totalmente no Senhor. Mas a vocação estava lá, brotou lá. Na verdade, como Silas até pregou muito bem uma vez, Moisés, quando a vocação era tão forte para libertar, que ele, bebê, já libertou a mãe da escravidão. Porque os hebreus trabalhavam como escravos. Mas quando José foi tomado nos braços da filha de Faraó, Miriam, a irmã, chegou: você quer uma ama de leite? Eu arrumo uma hebreia. E o texto diz que a filha do Faraó pagava, assalariava a mãe de Moisés para cuidar de Moisés. Já libertou uma escrava. Já fez uma escrava ser assalariada. Desde bebê, antes de ter qualquer consciência. A vocação estava ali. E a vocação toma. E a minha pergunta para você é: cadê a vocação? Cadê aquela coisa profunda que brota lá de dentro, que você sabe que vem do alto? Vocação não é sobre o que dá dinheiro. E não é problema que pela vocação amanhã você ganhe dinheiro. Até acho que você vai acabar ganhando, porque você vai acabar sendo bom no que faz. E quem é bom no que faz acaba ganhando dinheiro. Mas vocação não é sobre isso. Vocação não é sobre moda, não é sobre status, não é sobre bombar, nem viralizar. Vocação é sobre responder a algo que nem eu entendo, mas que eu percebo que foi plantado lá dentro de mim. Vocação me complica muitas vezes. Acha que José não se complicou?
por causa dessa vocação que ficava vazando de dentro dele, de ser um governante, seus irmãos tentaram matá-lo. Ele vai parar numa feira de escravos. Um menino mimado vai virar escravo por causa da vocação. Jeremias sofreu muito pela vocação, e interessante que tem uma hora que ele fala assim: Senhor, eu não aguento mais exercer esse ministério que o Senhor me deu. E tem horas que eu falo que eu vou largar, que eu vou parar, que eu vou abandonar. Mas quando eu tento fazer isso, as tuas palavras queimam como um fogo dentro de mim, e eu não consigo conter, e elas vazam de dentro de mim. Vocação é algo poderoso, porque não é algo que nós fazemos simplesmente por desejo, por pressão social, pela busca de sucesso ou de aprovação. Nós fazemos por fé. Nós acreditamos que Deus está nos chamando. E não é só sobre trabalhar, ou sobre um trabalho profissional, ou sobre um chamado ministerial eclesiástico. Vocação é uma vida. A vocação vai brotando em vários aspectos da nossa vida, moldando o nosso ser, revelando para nós mesmos quem nós somos, quando nós nem sabíamos que éramos. E a vocação vai se revelando a partir do momento em que você conhece a Jesus. Ele é a luz que te faz se enxergar. Ele é o espelho onde você se vê. Uma vez Jesus olhou para os discípulos e perguntou a eles: quem dizem que eu sou? E ninguém acertava, até que Pedro, não por sabedoria humana, mas por revelação divina, porque é assim que a verdade chega a nós, por revelação, ele olha para Jesus e diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor falou: não foi carne nem sangue quem te revelou, foi meu Pai que está no céu. E eu te digo, você disse quem eu sou? Você me enxergou? Pois eu vou dizer quem você é. Você é Cefas. Seu pai lhe batizou de Simão. Você é Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Mas antes da eternidade eu te escolhi para ser Cefas, para ser pedra, Petros, uma pedra importante na edificação da minha igreja. Toca no teu irmão e diga assim: Jesus vai te mostrar quem você é. Eu lembro quando Jesus me mostrou que eu seria pregador. Uma coisa louca. Porque era uma fase que eu tinha várias coisas legais na minha vida. Pode não parecer, mas já fui malhado, gente. Estou voltando, viu? Estou voltando ao primeiro amor. Primeiro amor, academia. Malhadinho, marrento, comecei a surfar, praeiro, jogando bola bem. Há quem não crê também nisso quando me vê jogar hoje. Mas já fui bom de bola, sabe, tal, aquela coisa toda. Mas, ponto 2, aplicação. Eu não tinha nem para quem pregar. Sabe quem foi meus primeiros ouvintes? Os ursos de pelúcia da minha irmã. É sério. Tinha uns ursos de pelúcia, minha mãe já era, tinha mais idade, mas tinha ursos de pelúcia. Eu pregava para os ursos de pelúcia dela. E aí a primeira vez que eu falei que eu queria pregar na igreja para um pastor foi num velório. Você vê, né? José sem noção, né? José, né? Vai contando o sonho na hora errada, do jeito errado, porque você está ali, fogo queimando no seu coração. Aí eu, no velório, não estava me aguentando, né? E eu, se desse eu pregava no velório, mas não poder. Acho que até por isso, agora pensando bem, será que eu não queria pregar naquele velório? Porque eu falei isso com mal? Fazendo uma autoanálise aqui. Mania de psicanalista. E aí eu olhei para o pastor e falei assim: rapaz, fui contar uma coisa aqui. Tá ardendo no meu coração, gaguejar pra caramba, né? Tá ardendo aqui, rapaz. Quero pregar a palavra. Ele começou a rir no velório. Eu disse: rapaz, reverência aí, rapaz. Ele é para você fazer outra coisa, meu filho.
administrar a igreja, vai fazer outra coisa aí. Mas você não prega, você é gago. Gente, eu não falava 70 nem 60, não conseguia. Era falar 7-0 com dificuldade. Mas de repente estava aquela coisa ali brotando dentro de mim. Eu não conseguia conter, era mais forte do que eu. E eu tinha duas opções: ou eu matava aquilo, e se eu matasse aquilo, eu morria junto, porque aquilo estava misturado com a minha força vital. Aquilo era e ainda é um fogo dentro de mim. Se deixar, gente, eu prego aqui o dia todo. Eu prego e prego e prego e prego há 20 anos e não canso, e prego para 1, para 2, para 3, para 1000. E paro, e quando eu não quero, vem pregação, vem mensagem. Eu estou olhando para um carro e vem uma pregação, estou olhando para a árvore e vem uma pregação, e que é o tempo todo assim. Isso arde em mim, isso queima em mim. Mas é lógico que no começo é meio ridículo. Ouça uma coisa: nossas vocações no começo são manifestas em pessoas imaturas e fica meio ridículo. Só que você tem que fazer o quê? Se você for por causa de status, de aprovação, você vai parar, você vai matar. Mas se você for pela fé, você vai dizer: quem está me chamando é o Senhor. Eu vou fazer, eu vou caminhar. Eu repito, não é só sobre servir na igreja, não é só sobre pregar, cantar, é sobre a vida. É sobre a vida. E no começo você faz besteira, mas o que importa é que o fogo não morra. Primeira pregação mesmo que eu fiz na igreja, eu lembro que a tia estava organizando um culto de crianças. Ela começou a catar alguém para pregar, e eu vi quem pregava já na igreja fugindo. Não queria, acho que já sabiam a roubada que era. Eu aí, inocente, disse: eu, tia. Ela não viu ninguém melhor, disse: ah, velho. Botou lá. Meu irmão, eu preparei 15 dias meu sermão. Uma teologia profunda. Para variar, começando em Gênesis. Com 30 segundos de sermão, não tinha uma criança prestando atenção. Correndo, se pendurando no teto. As crianças voltam a prestar atenção quando entra uma tia vestida de ursinho pulando. Estou com a fantasia, sei lá qual era. Aí eu disse: meu Deus. Mas acha que morreu aquilo em mim? Não morreu. Deixa eu falar uma coisa: eu sou filho de pastor. E há quem pense: ah não, então foi muito fácil para ele, porque ele tinha muita oportunidade. Minha esposa sabe como funcionava. As minhas primeiras pregações, quando eu subia no púlpito, que eu pegava o microfone, 30% da igreja levantava para ir beber água e não voltava mais. 50% fechava a cara. 10% lia a Bíblia. Então imagina você aqui, ó. Você sobe para pregar, todo mundo... Meu pai sabia disso, de propósito falava assim: ó, gente, o pregador é surpresa hoje, para não avisar para ninguém. É sério. É porque eu apaguei os vídeos. Eu não sei, eu vou mostrar para você ver. Vários assim: hoje um pregador muito bom. Aí só pegou a manha, né? Quando ele falava isso, só: ah, é o filho dele, eu vou embora. Aí eu vejo gente hoje que não aguenta 5 gramas de crítica. Não aguenta 2 deboches. Tem gente que hoje não caminha porque a melhor amiga não curtiu a minha foto. Oh, baby, oh, tadinho. Tão injustiçada você é. Sabe? Está faltando a gente crer num Deus que nos vocacionou, num Deus que nos chamou para fazer alguma coisa para a glória dele nesse mundo, num Deus que coloca um fogo, um sonho, um projeto, alguma coisa que queima, que nos move, e que no começo é atrapalhado. Vou lhe falar uma coisa: eu tenho uns DVD antigos quando eu comecei a pregar. Sabe o que eu faço com esse DVD quando eu encontro? Eu recompro, de vergonha que eu tenho. Se alguém tiver por sinal, eu compro, eu pago 3 vezes o que você pagou. Tenho vergonha daquele tempo.
Mas se não fosse aquele tempo, eu não chegaria onde eu estou hoje, que estou um pouco melhor, mas ainda não se compara pela graça de Deus, aonde eu quero chegar com a graça dele, para a glória dele. Amém, gente? Olha aí, ó. Esse amém foi muito forte, mano. Tá ruim assim, é? Caramba. Fique tranquilo, que daqui a 10 anos eu tiro esse vídeo também, eu. Rapaz, agora me abateu. Brincando. Tô brincando. Não precisa também ter torcida. Tudo aqui é polarização, né? Começa a outra, maravilhoso! Ai, aí o engajamento vai lá para cima. Olha pra cá. José simplesmente, ele não escolheu. Ele sonhou e acreditou que era de Deus e botou para fora e brotava. No começo complicou ele, no começo era ruim, no começo machucou as pessoas, no começo... Mas ele acreditava que vinha do Senhor. E a minha pergunta para você hoje é: o que é que vem do Senhor na sua vida? Quanto tempo mais você vai perder tempo correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de fama, correndo atrás de aprovação? E eu entendo, não julgo você que é correria e tem que sustentar sua família, que Deus te abençoe e te dê graça, mas eu tenho certeza que o Senhor depositou alguma coisa em você. Existe alguma coisa aí dentro, existe uma paixão diferente, uma vontade de entregar algo que você acredita que vai mudar vidas. Hoje eu dou aula de... Olha que curioso, como Deus faz, aleluia. Hoje eu dou aula de oratória. O gago. E sabe por que eu faço isso? Porque eu acredito muito que palavras transformam vidas. Meu irmão, faça o que você acredita. Pare de vender o que nem você compraria. Para com isso. Porque com isso você não só engana o outro, não, você engana você mesmo. Você destrói a você mesmo. A sua consciência fica bipartida. Você carrega um peso em você, uma frustração de não ser quem de fato você é. E aí não tem o brilho da verdade, da autenticidade. Porque eu vou lhe dizer, o menino Zezinho era inconveniente, era insensível, mas o bicho devia contar o sonho com uma verdade. Tanto que abalou os irmãos tudo. Ele contando, né? Eu vi os feixes, irmão, tudo aqui, ó. Ele contava com paixão aquele negócio dele. Ele contava com verdade. Deixa eu te falar uma coisa. O justo viverá da fé. Pergunta ao seu irmão assim: irmão, no que você acredita, meu irmão? Pergunta a ele aí, incomoda ele. Você tem que acreditar que Deus te colocou em algum lugar, em algum tempo, para algum propósito, para alguma coisa. Pastor, como é que foi esse negócio de você ser gago e começar a falar de maneira inteligível? Não, nem é inteligível a expressão, é de maneira compreensível, né? Rapaz, fé. Eu lembro como se fosse hoje, que tinha um culto de jovens. Aí o líder dos jovens ficava chamando os jovens para dar testemunho. Alguém tem um testemunho, uma bênção essa semana? Tinha culto todo sábado. Aí ninguém levantava a mão. Aí tinha eu com a mão levantada. Ele dizia: não tem mais ninguém melhor mesmo. Porque assim, meus testemunhos eram bestas. Era um bocado de besteira. Inclusive minha esposa disse: rapaz, primeira vez que eu lhe ouvi contar um testemunho daquele. Eu disse: que idiota esse menino é, velho. Contava umas besteiras, umas coisas, sabe? Mas na verdade, eu queria falar alguma coisa. Eu queria comunicar, queria glorificar a Deus. Já preguei em ônibus. Fui aquele chato que pega no ônibus. Em ponto de ônibus, em praça, em meio de rua. Não tem um bairro em Salvador que eu conheça, que se fale aí, que eu não tenha pregado aqui. Rua, viela, beco, já quase morri algumas vezes. Já pedi para traficante para entrar em lugar. E tem na minha casa, de boa.
Por quê? Porque um fogo ardia dentro de mim. Porque eu não faço isso por dinheiro. Eu pagaria e pago para fazer isso. Eu pago para fazer isso. Você entende? Agora eu pergunto, meu irmão, o que é que arde no seu coração? Cadê a paixão? Cadê a vocação? Como você acredita que pode transformar o mundo? Pastor, tem um negócio que arde aqui, mas eu nem compreendo direito. Normal, ora por isso. Apresenta ao Senhor, expõe isso à palavra, expõe isso ao conselho dos santos, porque talvez nesse fogo que o Espírito trouxe para o teu coração, esteja um sinal de uma vocação. José, a princípio, não entendia. Você acha que ele compreendia? Eu vou salvar meus irmãos. Ele compreendeu depois. Mas ele deixou, ele foi acreditando no que o Senhor estava fazendo na vida dele. Sabe? Mas sabe qual é o nosso grande problema? O grande problema, isso aqui é o âmago da mensagem. Por que é que muitas vezes a gente não consegue dar esse passo de fé para que Deus gere em nós o que Ele mesmo projetou? Sabe por quê? Porque a gente se protege das exposições, transformações, vergonhas necessárias. Esse é o grande problema. A gente começa a achar que a nossa vida é preciosinha demais para a gente passar certas coisas. E com José foi assim. O texto fala que quando Jacó ouviu José contar os sonhos, ele foi guardando no coração, como quem fala, menina diferente mesmo. Mas em vez de Jacó expor ele ao processo para ele brotar, Jacó quis guardar a semente. Guarde essa palavra semente, porque José é isso, ele é uma semente cheia de potencial. Mas semente, ela só enraiza, cresce, frutifica, líder armação, se ela é plantada. Uma semente, ela pode dar muito fruto, a partir dela pode nascer uma plantação gigante, a partir de uma semente. Mas se ela for plantada, se ela ficar na sua mão, vai ter aquele potencial ali, mas nunca vai para lugar nenhum. E Jacó fazia isso com José, gente. Olha o texto. José trabalha, no mínimo, de maneira diferente dos irmãos. Os irmãos ralando no campo, Zezinho vai lá, olha, volta para falar com o pai. É diferente a maneira que Jacó protege ele. Isso fica nítido no capítulo 33, quando Jacó vai reencontrar seu irmão Esaú mais de 20 anos depois, e Jacó teme esse reencontro, porque quando ele foi embora de casa, 2 décadas atrás, Esaú ameaçou de morte. Aí ele procura sondar para saber se ainda há ódio no seu irmão, e a resposta é sim, há muito ódio, tanto que o irmão dele vem com um exército para encontrá-lo. Jacó, tremendo de medo, tem uma estratégia: vou dividir minha família em grupos, porque se Esaú matar um grupo, o outro escapa. Sabe quem é o último que ele coloca lá atrás? O mais escondido? O Zezinho. É o tesouro dele. Só que muitas vezes nós achamos que por algo ser muito precioso, tem que ser muito protegido. E aí que está o erro. Alguém foi mais precioso do que Jesus? Qual foi o raciocínio dos discípulos? Rapaz, ele é tão precioso que temos que protegê-lo. Então, quando ele falava de morrer, de viver o processo, de ser deformado na cruz para ressuscitar em glória, os discípulos não aceitavam isso. De forma que Pedro disse a ele em Mateus 16, Senhor, tenha dó de ti mesmo. Ó, autocompaixão, como ela é perigosa. E o Senhor falou, para trás de mim, Satanás, porque você não compreende os planos de Deus. E muitas vezes a gente está se poupando e poupando quem nós amamos, achando que a gente está protegendo, quando na verdade você está sabotando o projeto. Você está impedindo a semente de viver o que tem que viver, de enraizar, crescer e frutificar.
Gente, a minha geração, os mileniais, eu acho que foi a primeira geração super protegida, né? O Z agora nem se fala. Aí não é nem super protegida. Aí agora não sei nem mais como é que fala isso. Hiper, mega, blaster protegida. Mas a minha já foi super protegida. Por quê? Porque os pais começaram a entender, não, nossos filhos são tesouros. Qual é o resultado? É um menino de 40 anos em casa. Mãe, cadê meu Yakult? Meu Danoninho. Veja, as gerações passadas, o cara com 40 anos estava se aposentando. Hoje o cara está procurando saber o que é que eu vou fazer da vida. Aí está a avó pagando a faculdade dele. O cara tem 35 anos, aí fura o pneu e liga para o pai de 70 para ir trocar. Mas por quê? Será que eles são incapazes em relação às gerações anteriores? Não. Simplesmente eles não foram plantados. Tem muito potencial, mas Jacó protegeu demais. Como Pedro tentou proteger Jesus, e a resposta do Senhor foi para trás, Satanás. Satanás significa inimigo. Pedro, me protegendo, você está sendo meu inimigo. Tem pai que é inimigo do filho. Tem marido que é inimigo da mulher, mulher que é inimigo do marido. Tem pastor que é inimigo da ovelha. Por quê? Porque não permite que os processos aconteçam. Jesus disse em João capítulo 12, versículo 24. Olha o que ele disse dele mesmo. Quando queriam proteger ele falou: se o grão de trigo não morrer, fica só, não produz nada. Mas se ele cair na terra e morrer, ele dá muito fruto. E hoje estamos debaixo da maior árvore de todos os tempos, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele não foi protegido, ele foi plantado. E no terceiro dia ele brotou para a glória de Deus. Como Jacó não plantava, Deus teve que usar alguém para plantar. Observe se o que os irmãos de José fazem não é exatamente um plantio. Olha o que eles falam quando avistam José vindo de longe. Lá vem aquele sonhador. Tem tradução que fala assim: lá vem o grande sonhador. Vamos pegá-lo, jogá-lo num destes poços, ou seja, jogá-lo abaixo da terra, e ver no que darão os seus sonhos. Gente, pegar o que tem potencial, jogar embaixo da terra, esperar para ver, é plantar. Vou lhe dizer uma coisa: Deus, por misericórdia, vai usar alguém para te plantar. Ou você não quer? Você quer ser Zezinho do potencial a vida toda? Você quer morrer a lápide assim: aqui já Zezinho tinha um grande potencial, mas nunca foi plantado. Ah, pastor, essa mensagem é para jovem. Deixa eu lhe falar. Nós pregamos na semana passada sobre idosos que geraram. A palavra de Deus diz que no Senhor os velhos renovam as suas forças, e até na velhice darão frutos. Se nós estivermos dispostos a viver os processos, as vocações vão se manifestar. O que Deus plantou lá no fundo do nosso ser vai brotar. Mas a questão é: estamos dispostos a ver os processos? Eu acredito que eu não me tornei um menino dos 40 anos do Yakult da mamãe. Não porque pela minha vontade, não. De, eu sou bom. Não, gente. Se fosse por mim, acho que eu estava jogando meu PlayStation agora, jogando FIFA. Gritando: mãe, é toalha. Eu fui plantado. E ainda estou sendo, porque tem coisas que foram geradas, outras ainda serão. Eu estou pedindo graça ao Senhor. Para você plantado. Mas tem que ser. E aí, quando eu falo de José, eu lembro de uma história da minha vida, que quando eu terminei o ensino médio, estava ali crente, buscando muito a Deus, e a faculdade que eu fui aprovado era pública, então ela tinha um gap para começar, e nesse período eu fui para os Estados Unidos, um convite legal que eu recebi lá, para passar um tempo lá. E aí no último culto que eu estava, antes de ir embora,
Uma irmã veio até mim e falou assim: olha, tem uma palavra de Deus para você. Eu vejo você nos Estados Unidos como José no Egito. Meu irmão, sabe que eu pensei em escravidão? Eu pensei logo no governador. Disse, ô glória, testificação, meu irmão. Eu estava indo morar numa mansão. Disse, meu irmão, que bacana. Eu fiquei feliz demais aquele dia. Rapaz, que top. Eu me vi num carro top assim, lá nos Estados Unidos, né? Sabe? Só que eu esqueci que antes de ser governador, José foi escravo. Ele foi deformado. Ele foi amassado. Aí eu virei o Cinderelo lá na mansão. Eu que nunca arrumava nem minha cama em casa. Fazia coisas que eu nunca imaginei. Trabalhava com coisas que eu nunca sonhei. Eu lembro como se fosse hoje. Marieta, região de Atlanta, Geórgia. Frio, abençoado. Quase 11 horas da noite, eu com um rolo de piso sintético no braço. Ganhando uma mixaria, meu patrão era miserável. Andando no frio. Aí me caiu minha filha. Falei, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura isso aqui. Gente, eu tenho casa em Salvador, tenho meu videogame. Eu estou aqui no frio, 11 da noite, velho. Com um rolo de piso sintético no ombro. Fazendo o quê para ganhar uma mixaria? No dia seguinte, o cara me pegava às 6 da manhã em casa. Eu ia largar no chão aquele negócio. Eu só nem ia embora para casa porque não tinha como isso. Não tinha nada, não tinha transporte aqui no carro do cara mesmo. Mas ia entrar no carro e ia ficar lá esperando eles terminarem de fazer a casa. Quando eu ia fazer isso com um raio, aquela raivinha, né? Aquela raiva que me deu assim, o que eu estou fazendo? Que loucura! O Espírito Santo falou no meu coração: eu estou te deformando para te transformar. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: você aguenta uma deformação? Porque a gente quer uma nova forma, mas uma nova forma perpassa uma deformação da forma atual. E aí? Imagina José, né? Menino mimado, a roupinha top, o iPhonezinho dele. Do dia para a noite ele vira um escravo, andando numa fila manietado, num mercado de escravos, com os caras abrindo a boca dele para ver se os dentes prestam, apalpando os órgãos genitais dele para ver se tem saúde. Imagina. Você acha que ele se revoltou, se abateu, disse: não aceito, não, meu sonho não é esse, eu sonhei que eu ia ser governador? Não. José, alguma coisa sustentava a alma dele, que ele foi entendendo os processos, e José se tornou, de menino mimado, ele simplesmente se tornou o melhor escravo da casa de Potifar. Eu estou falando o melhor. Ele tinha outros escravos, nascidos escravos. José, nascido mimado, foi o melhor escravo. Se deformou. Jesus, hoje, nós conhecemos Ele porque Ele tem um nome que está acima de todo nome. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele é o Rei do universo. Mas para chegar nesse lugar, primeiro Ele se deformou. Ele deixou a forma divina e assumiu a forma humana, e em forma humana se humilhou até a morte, morte de cruz. Por isso, Paulo diz em Filipenses 2, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Agora você não aguenta, como eu falei, 5 centímetros de crítica. Você não aguenta nada, você não aguenta nenhuma exposição, você não aguenta nenhuma indisposição, você quer ficar no seu lugarzinho de, oh não, ninguém me toque, ninguém mexa comigo, oh, ninguém pode, oh não. Oh meu amado, para gerar o que Deus tem para gerar em nós, gente, são processos, transformações, quebrantamentos, humilhações, desprezos, renúncias, perseguições. E eu não estou falando de gerar algo para a sua vaidade, para a sua vanglória, para realizar o seu sonho pessoal, não.
mas para que aquilo que Deus tem para fazer em nossa vida seja feito, por confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Mas a gente tem que estar disposto a se deformar, a viver o processo. E é lindo ver isso em José, porque de repente, assim, quando eu voltei nos Estados Unidos, foi que teve uma mudança significativa na minha vida, assim, em muitas áreas. Mas porque eu fui ganhando ali uma nova forma, ainda estou pela misericórdia de Deus, amém, gente? Não acabou não, eu estou disposto. Agora, imagina, o cara agora é o melhor escravo da casa. Eu quero que você imagine. Eu quero que você imagine o filho de um homem rico, que passa a ser, depois de adulto já, escravo, e é o melhor escravo em uma família. Ele vê talvez o filho de Potifar mimado. Ele lembra dele, com o pai dele mimando ele. E ele não se ressente, ele não se revolta, mas ele entende, de alguma forma, Deus está chamando ele para fazer seu melhor ali também. Meu irmão, não importa em que estágio você está, entregue o seu melhor para a glória de Deus. Seja humilde, sirva, glorifique a Deus, seja grato. E José, ele vai crescendo e se torna o mordomo principal da casa de Potifar. A mulher de Potifar dá em cima dele, você deve conhecer a história, se não conhece, leia. Ele recusa as investidas dela, ela arma contra ele e acusa ele de assédio, e ele é preso por isso. E isso é muito interessante, gente, porque isso acontece muito na vida do servo de Deus, da serva de Deus. De repente, quando José não é mais uma semente, mas está começando a crescer com uma árvorezinha ali, na casa de Potifar, dar os primeiros frutos, aí a vida dele dá para trás. E eu vou lhe dizer, eu costumo ver isso na vida do servo e da serva de Deus. Você começa a perceber que está fluindo as coisas de acordo com a vontade de Deus, que você está fazendo o que Deus quer que você faça, você está caminhando pela fé, você está fazendo as coisas certas, mas de repente dá tudo para trás. Parece que você é podado, é uma arvorezinha que Deus poda de repente. Mas Jesus diz em João capítulo 15, o ramo que está em mim e dá fruto, meu Pai limpa, ele limpa ali a poda, para que dê mais fruto ainda. Porque geralmente, como eu falei, nossos primeiros frutos são imaturos ainda estão sendo adaptados à vontade do Senhor, estão sendo condicionados. E o José, ele vai para a cadeia, e aí se revolta? Não, ele é um preso tão bom que o carcereiro-chefe chama ele para auxiliá-lo, ele vira auxiliar do carcereiro. Onde estiver, frutifique, meu irmão. Mas sempre, com o propósito em mente. José ele estava ali com o coração dele ardendo. Tanto que na primeira chance que ele teve de ter contato com o copeiro de Faraó e abençoa o homem, revelando o seu sonho, José mostra que tem esperança. E diz ao copeiro, fala com Faraó sobre mim, eu estou aqui injustamente, vá lá. O texto fala que o homem sai da cadeia, mas esquece de José. Porque não era o tempo de Deus. José sai da cadeia imediatamente, ele talvez vá embora para as terras de Canaã e não estaria lá na hora certa, que era 2 anos depois, quando Faraó teve um sonho que lhe perturbou e ninguém podia revelar. Aí o copeiro lembrou, epa, tem um rapaz na cadeia. Ele é a pessoa certa. Aí Faraó manda pegar aquela plantinha chamada José, que nunca parou de frutificar. Aleluia. Toque aqui, diga, irmão, não para de frutificar, meu irmão, não para de servir, não para de amar, não para de glorificar a Deus, não deixa a amargura tomar seu coração. Seja fiel no pouco. Tem gente que para por quê? Porque chega não, aqui não é o que Deus tem para mim.
não aceita essa amargura, se revolta. José, na casa de Potifar, na cadeia onde ele estava, ele servia, ele revelava o Deus de seu pai, o Deus de Israel. Onde estiver, glorifique o Senhor, sirva, ame, faça seu melhor, entenda os problemas. Agora mantenha o foco naquilo que Deus colocou no seu coração. Deixa eu te falar, tem coisas que Deus faz arder dentro de mim, e eu estou disposto a viver o que for necessário, e a entender, e a compreender, e a esperar os tempos, discernir os tempos, as horas. Tem que ter alguma coisa em você, tem que ter uma visão de reino, não é sobre você, é sobre o reino, mas tem que brotar, e ele vai amadurecer, a visão vai amadurecendo, você vai compreendendo, vai se tornando cada vez menos egoísta e mais coletiva. Quando José finalmente encontrou os irmãos, já governador, sabe o que ele disse aos irmãos? Deus me enviou para cá, para cuidar de vocês. Olha que nível de compreensão. Ele não tinha essa compreensão quando falou lá atrás, eu sonhei que eu ia governar vocês. Ele não tinha essa compreensão. Hoje ele tem. Mas o que faz ele chegar nesse lugar de compreensão, de maturidade, é perseverar naquilo que ele acredita ser uma vocação. O Diogo hoje mais maduro pregando não seria mais maduro se eu não continuar. Se lá atrás, isso aí, rapaz, eu sou um abestalhado mesmo. Eu não sei, eu sou tolo, eu sou muito menino. Porque eu ouvi isso muitas vezes. Muitas vezes. Ixi, esse menino, menino chato. Esse menino gago. Esse menino arrogante. E realmente uma vez eu era mesmo, chato, arrogante. Tinha um dia que eu ficava com raiva também do povo. Eles com raiva de lá, eu com raiva de cá. Não pegou uma pregação minha assim. Fala com raiva também. Com raiva, eu tô com raiva de você também. Miserável, né? Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoá-la. Mas você acredita que tem uma obra de Deus sendo feita? Ou você fica igual o vento, para lá e para cá, procurando, aqui é sucesso, aqui dá dinheiro, aqui dá status, aqui. Não, meu amado, o Senhor que te formou. Deixa eu falar uma coisa, a tua vocação antecede a tua formação. Olha o que o Senhor fala para Jeremias, e que eu já vou encerrar. Antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu te separei para ser um profeta. O Deus de Israel te fez de propósito. Provérbios 16 diz que Deus faz todas as coisas com um propósito. Há um propósito, há um plano, e os sinais já estão aí. Sabe qual é o seu problema? Seu medinho, sua vergonhinha, sua timidez. Eu vou lhe dizer, gente, timidez não é humildade, timidez é orgulho. Por quê? Porque o tímido, na verdade, quer se proteger, ele não quer se expor. A gente confunde, né, o tímido, humilde nada, orgulhoso. Ih, Bion, essa tá doendo agora, né? Orgulhoso. Porque se ele fosse humilde, ele ia nem é só sobre falar, não, é sobre fazer o que tem que ser feito. Ele servia, ele revelava a luz que Deus deu a ele ao mundo. Ele abençoava, se posicionava, era criticado, era humilhado, mas ele glorificava o Senhor do jeito dele. Ele ia crescendo e aprendendo e amadurecendo para a glória do Senhor. Nosso Cristo foi humilhado, foi perseguido, foi xingado. Hoje ele é adorado. Mas primeiro ele foi humilhado. Primeiro ele foi pisado. Primeiro ele foi desprezado. É o processo, é da formação, é o plantio. Quando a semente está embaixo da terra, é terrível. Não tem luz, é solitário, é escuro, está sendo rasgada, deformada. Até um cheiro. Quem já plantou feijão em casa? Experiência da escola. Só eu? Ó, timidez.
Ou é timidez ou é má vontade? Eu vou levantar a mão na área, esse pastor chato. Já sentiu o cheiro que sai? Até um cheiro ruim sai da semente. Então é um processo complicado a deformação que vai acontecendo ali. Parece que ninguém está vendo o que você está sofrendo. Não foi ele falar uma coisa? Salmo 139, 8. Ainda que eu esteja no mais profundo abismo, até ali o Senhor estará comigo. O importante é saber que Deus está ali, está vendo o processo que está acontecendo. Aleluia! Estou sentindo uma graça do Senhor aqui hoje. Deus está dizendo a pessoas aqui: aguenta, deforma, para de ser mimimi. Para de ser mimimi. Para, aguenta. Não me critique. Meu filho, é isso aí mesmo. E aprenda, se está errado, pede perdão e se arrepende. Você não tem ideia das humilhações que eu já passei, do que eu já ouvi, do que já suportei. E vou lhe dizer a você: quero mais. Sabe por quê? Porque eu sei que ainda tem plantios para serem feitos na minha vida. Ainda tem novos lugares para frutificar. Aleluia. Quem crê nisso, meu amado? E eu encerro a você dizendo que Faraó soube que tinha uma árvorezinha dando fruta na cadeia. E Faraó disse: traz essa árvore aqui para eu conhecer. Quando Faraó provou do fruto de Zezinho, Faraó disse: eu vou plantar isso no meio do Egito. Aleluia. E eu vou adubar essa árvore. E Faraó adubou, chamou de Zafenate-Paneia. A árvore disparou a crescer, virou uma árvore tão grande que todos os povos do Antigo Oriente Próximo começam a descer para o Egito para se repousar na sombra e comer do fruto de José. Até que um dia, sabe quem aparece lá? Os irmãos. E é curioso que José bateu o olho, reconheceu eles. Sabe por quê? Porque não tinham mudado muito. Mas eles viram José e não reconheceram. Sabe por quê? Porque ele tinha mudado extraordinariamente. E eu oro para que Deus faça isso com você. Que daqui a um tempo, quem te encontre diga: uau, é você? De tanto que o Senhor vai ter transformado a tua vida, trabalhado na sua vida, transformado o seu caráter, a sua vida. Você crê nisso, meu amado? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Uma vez, estava falando sobre isso com minha esposa. José ser uma semente. Ela falou: legal, tal. Aí passou uns dias, ela falou assim: Diogo, aquela palavra que você falou é de Deus mesmo, viu? Eu disse: você tinha dúvida, é? Aí disse: não, porque eu estava lendo um negócio aqui e eu não tinha reparado. Ela, quando ela falou, disse: nossa, testificou muito no meu coração. Jacó, em Gênesis 49, ele vai abençoar seus 12 filhos. E para cada filho ele vai usar uma metáfora para representar o que aquele filho é espiritualmente. Olha que interessante. Judá, no versículo 9, ele diz que é um leãozinho. Zebulon, no 13, é um porto de navios. Issacar, no 14, é um jumento forte. Dan, no 17, é uma serpente. Azer, no 20, é uma padaria. Naftali, no 21, é uma gazela. Benjamim, no 27, é um lobo. Olha José no 22. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Sabe o que é galho que passa por cima do muro? Tem jurista que sabe disso. Se o galho passar por cima do muro, o fruto não é mais seu.
Se o galho passar por cima do fruto, do muro, o fruto vem de você, mas pertence ao seu vizinho. Ele está dizendo: José é aquele que eu encho de bênçãos. E cresce tanto que os frutos nem lhe pertencem mais. Ele abençoa todos que lhe cercam. E foi exatamente o que José entendeu. Quando os irmãos o encontraram em Gênesis 45, morrendo de medo, ele disse: fiquem tranquilos, Deus me enviou para cá através da mão de vocês. E Deus me colocou aqui para sustentar vocês. Vocês não me plantaram? É tipo isso, não jogaram a semente e disseram: vamos ver no que dará o sonho deles? Joga no poço, para ver no que vai dar os seus sonhos. Aqui o que deu. Colham do fruto, colham da bênção. Mas pastor, como é que é isso? Eles plantam maldade e colhem bondade? É, porque é a obra da graça de Deus. Nós seremos bondade até para quem fez maldade com a gente. Nós seremos luz para quem foi escuridão em nossa vida. Nós seremos cura para quem feriu. Nós seremos resposta de Deus, porque assim Deus foi conosco em Cristo. Quando éramos pecadores, inimigos de Deus, fazíamos o mal, Jesus morreu por nós. O grão de trigo foi moído, foi amassado em nosso favor. Mas ele brotou no terceiro dia, começou a crescer ali. Preguem primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois até os confins da terra. Chegou no Brasil, graças a Deus. Estamos aqui hoje provando dos frutos de Jesus o Cristo, mesmo nós que não merecíamos. E você vai ser assim. Ah, pastor, não sabe de essa parte aí eu não concordo não. Para abençoar aquele miserável eu não vou não. É porque você ainda não está tão quebrantado. Calma, Zezinho. Ainda tem um Potifar na sua vida aí. Ainda tem uma cadeia. Aí você vai ver que seus irmãos, coitados, são abestalhados. São fichinha diante do processo que vai te moer ainda. Tem gente que fica focando ali, né? Meu irmão. Tem gente que vive, gente, para dar uma resposta ao irmão, ao cunhado, à sogra, ao primo, ao vizinho. Oh, meu irmão, a sua vida é pequena assim, gente? Deixa eu falar, a sua vida é uma resposta para o mundo. Você vai abençoar seus irmãos, você vai abençoar sua família, você vai repartir com eles. Aí tem gente que fica assim: ô pastor, vou lá em casa é uma luta. Minha sobrinha faz faculdade, eu tenho que pagar. Minha mãe se interna, eu que pago. Meu irmão se complica, eu que ajudo. Você queria ser o ajudado? Não estou entendendo. Você queria ser o Naphtali? Eu preguei semana passada isso. O Dan, o Zebulon, o Assé. Então receba essa unção de Naphtali aí. Vai receber agora em nome de Jesus. Ah, você não quer, né? Quer ser José, meu irmão? Então se prepara para carregar outras pessoas, para abençoar, para socorrer, para ajudar. E se prepara para o processo, porque a grande pergunta hoje é essa. Se faça uma pergunta hoje: será que eu estou disposto a me deformar no que for necessário? A passar o que tiver que passar? A sofrer, a expor, a perdoar, a quebrantar, me humilhar onde for necessário? 1 Pedro 5,7: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Eu me pergunto isso várias vezes, porque graças a Deus minha vida está uma bênção assim. Tenho, né, eu, minha esposa que amo, meus 2 filhos lindos que amo. Mas eu estou disposto, e graças a Deus, com essa vocação, ela arde igual fogo. Eu digo: Senhor, faz. Eu não estou falando apenas de trabalho ou de ministério, não. A vocação é uma coisa ampla, até para a família. A vocação para ser uma mãe. A vocação que é de você ser pai. Quer processo que deforme mais do que a maternidade? Ô, Binha, sua vida nunca mais será a mesma. Eu sinto muito. Esqueça. Essa madrugada, estava eu e Nana dormindo mal assim, né? Aí deu umas 4 da manhã, ela: o que aconteceu? O que a gente fez? Eu falei: Judá.
Foi o que a gente fez de errado. Tô brincando, gente. O meu filho é uma benção. Mas para frutificar tem que deformar, meu irmão. A semente tem que morrer. Tá disposto ainda? Ou tá, não, pastor, tá de boa aqui, tô de boinha aqui. Então fica aí, nesse vazio que você tá. Mas se você ainda quer processos, diga ao Senhor o que você quer hoje. Ore, a gente vai fazer uma oração agora. E não sou eu não. É o Senhor. Fale com Ele. A gente vai cantar uma música agora. A nossa geração, ela é tão mimizenta que ela cancelou essa música. Sabia? Eu vi, meus olhos viram como foi que aconteceu. Porque quando eu era criança a gente cantava: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida. Aí eu comecei a ver. Começou um negócio muito de autoproteção, né? Muito de egocentrismo, muito de não sofrer. Aí o Ministério Novo cantava, na parte do quebra a minha vida, eu não parecia, cantava mais não. É sério, eu vi. Tá repreendido. E tem gente que ia além. Essa parte, ó. Tá repreendido. Me abençoa de novo. Ele não entende que o abençoar de Deus muitas vezes é uma reforma. Reforma é chato, né, gente? É poeira. A pior é passar a vida limitado. Se você tiver fé, ore. Se não tiver, eu respeito. Mas se tiver, ore essa canção como ministério de louvor. A gente vai encerrar assim. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça. De novo, Eu quero ser. eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Diga uma coisa forte, ó. Como tu quer. A vontade dele. A boa vontade dele. Senhor amado, Confiamos na vontade dele. Aleluia. tu és oleiro E eu e eu vaso. quebra, Senhor, quebra minha, vida, como o Senhor quiser, e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Pai, eu tenho certeza que o Senhor depositou lá dentro de nós uma vocação, um projeto que a princípio a gente não entende, a gente faz até bobagem, a gente se comporta mal, com imaturidade, feito José em casa. Mas se vem do Senhor, que isso cresça dentro de nós. Se não vem do Senhor, apaga, tira do nosso coração, tira da nossa mente, nos livra
do laço do engano. Mas não nos deixe deixar de viver o que o Senhor planejou para nós. Deixar de viver o teu projeto, o teu chamado, que arde lá dentro de nós. A vontade de servir, de amar, de transformar, de iluminar esse mundo com aquilo que o Senhor nos confiou. Porque eu sei que cada um aqui tem um dom de uma forma diferente, tem uma graça diferente, tem algo peculiar, Senhor. Pai, desenvolve isso em nossas vidas. Que eu sei que muitas vezes, para isso acontecer, vai doer, Jesus. Sairemos da mão de Jacó e cairemos em poços escuros, cairemos em mercados de escravos, seremos humilhados, deformados, mas seremos transformados para a tua glória. Nós te damos graças porque o grão de trigo chamado Jesus não se poupou. Ele poderia viver a vida dele, casar, ter filhos, uma vida maravilhosa, porque ele era e é maravilhoso. Mas ele aceitou a deformação, ele aceitou o plantio, porque ele não queria ser apenas um mestre, ele queria ser o salvador da humanidade. Ah, Senhor, nos planta em Ti, nos transforma, nos faz enraizar, crescer e frutificar para a Tua glória. Quando vier a poda, que não desanimemos. Quando vier a flechada, que não nos abatamos, mas que perseveremos na consciência de que aquele que nos chamou é fiel. Aquele que começou a boa obra não vai parar de aperfeiçoá-la. Pai, eu oro para que todos aqui, independente da idade, sejam poderosamente puxados para o Senhor, para as suas vocações mais profundas. Aleluia. Pai, se eles não têm coragem de ser plantados, usa alguém como o Senhor usou. Aleluia. Os irmãos de José, e planta, Senhor, para que a tua obra aconteça, porque um dia te glorificaremos, e até esses que nos plantaram serão abençoados pelo que o Senhor vai gerar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Só os corajosos. Quebra a minha vida, vamos lá? 1, 2, 3. Quebra a minha. E me faça. Ah, eu quero ser. Oh, eu quero ser, Senhor. Um vaso. Ele vai colocar algo novo no vaso novo. Se prepare em nome de Jesus. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus encha você e a sua casa, em nome de Jesus. Vá em paz e Deus te abençoe, em nome de Jesus.